Salve a todos. Essa é a rádio The Reason is Awakening Radio. Estamos de volta com o programa Conclusões Racionais, número 9, para abordar o fascículo 19 da réplica e para falar um pouquinho do programa Conclusões e da proposta dele, um bate-papo, uma sabatina, uma forma de que possamos juntos, eu aqui do meu lado e você do seu lado, analisarmos o conteúdo de alguns capítulos e, na verdade, seguir aquilo que é proposto desde o primeiro volume da obra, por exemplo, como no capítulo o que é desencanto. E ele coloca já no primeiro volume, diz assim, abre aspas, não há necessidade de guardar em tudo, mas sim os trechos mais importantes, mais definidos, bem claros e esclarecidos, para atingirem o bem dado pela imunização racional. Fecha aspas. E é isso que eu venho buscando com o programa Conclusões. São conclusões pessoais de alguém que ainda está crescendo e compreendendo e evoluindo, tentando buscar algumas relações, algumas comparações do livro Universo em Desencanto com aquilo que se encontra fora, também é definido na obra Universo em Desencanto desde o início. E é importante esse entendimento, esse bate-papo, essa conversa entre eu e você aqui, para que a gente possa amadurecer e rever. Às vezes o conhecimento passa despercebido, pelo teu cansaço, a mente cansada, ela não percebe alguns assuntos. E eu vejo que ele fala também no primeiro volume, ele diz assim, abre aspas, porque o vivente que presta atenção no que ler a qualquer hora sabe contar sobre o que leu. E só tiram proveito desta leitura os que sabem, os que prestam atenção na leitura, os que têm conhecimentos para contar trechos desta obra. Porque os que não sabem não podem tirar proveito algum. O vivente deve ter força de vontade, capricho para resolver tudo aquilo que esta obra lhe ensina com precisão e proveito. Fecha aspas. E é isso que a gente está aqui buscando, um bate-papo racional, falando sobre trechos da cultura racional, de assuntos importantes dos livros Universo em Desencanto. E eu trouxe esse livro, esse fascículo magnífico, o 19. E cada livro tem a sua particularidade, alguns assuntos são relevantes no livro inteiro, outros tantos são bem distribuídos. Mas no caso do 19, eu vejo mais uma vez um assunto que ele já vem tratando já há algum tempo. E eu poderia dizer que desde as obras-primas ele vem tratando do assunto. O assunto é um assunto que, no meu entendimento, ele é bem mais amplo do que um período, como alguns poderiam dizer. É um período específico, um acontecimento, uma situação específica no tempo que essas mensagens vieram, ou são especificamente para um grupo de pessoas. E cada vez mais eu vejo que ela é uma das regras básicas, das etapas iniciais de qualquer estudante de cultura racional e um dos maiores acertos de alguns e um dos maiores erros de outros. E eu faço aqui esse questionamento para que você acompanhe o raciocínio e diga se está certo ou não está. Pois bem, o assunto principal, no meu entendimento, é a chave para
a saída desse plano material, desse planeta prisão, desse corpo prisão, nesse conceito de que o corpo humano é a prisão do habitante, que aqui se encontra deformado, materializado, poluído, enfraquecido. O planeta é a prisão desse corpo, porque prende ao chão, sob grandes forças, sob grandes cargas magnéticas, para que ele não consiga sair deste planeta de uma forma natural. E para que a gente possa fazer o entendimento, é preciso um pouco de liberdade nas suas ideias, no seu pensar, no seu modo de raciocinar, para que a gente possa buscar esses paralelos e tentar entender onde é que tudo começa, em que momento começa. Para falar desse assunto que está na minha cabeça já faz algum tempo, eu acho que a gente pode tentar esquecer um pouco no início do processo, que é o processo da descida do mundo racional, considerando essa como a primeira etapa do nosso processo de evolução e de retorno para o mundo racional. A primeira etapa é a deformação até o chão. E no momento que você tem a criação de um novo corpo, de um novo processo de vida, né? Aquela forma de vida energética, ela encerra. E tem uma nova etapa que se inicia, que é a criação de um novo corpo, uma nova forma de vida. E essa forma de vida traz em sua essência pura o fluido mais puro, já que todo o universo ainda estava em seu processo de evolução, de criação. As cargas elétricas e magnéticas também não tinham a mesma intensidade. O Sol não tinha sua mesma característica que tem hoje. A Lua não tinha seu critério como tem hoje. Então, essa análise inicial se entende que a forma de vida que dava os seus primeiros passos, ela era totalmente livre de agentes, de influências externas, e ela vai evoluindo até o ponto de conseguir perceber o universo e ter uma certa sintonia com o universo. Essa sintonia definida no livro Universo em Desencanto é a chave principal para o retorno desses primeiros corpos nessa segunda etapa da vida, né? A primeira etapa é a deformação até antes de virar essa mesclagem, essa fusão entre o corpo do mundo racional e a planície racional, uma hora goma e resina, água e terra. E a segunda etapa já é a criação dessa vida, né? Nesse processo natural inicial. Então, nesse primeiro momento de criação e essa leve ligação com a energia elétrica, que também é encontrada na coleção Prova e Comprovação, a réplica e a tréplica, são as energias de ação rápida e ação lenta. Você nota que nesses detalhes, nessas entrelinhas, a ligação da energia elétrica era um fator de manipulação de energia, a criação, a interação com a própria energia e a ligação com o fluido do cosmos, né? Desse cosmos que ainda era puro, virgem. E esse contato, essa ligação de uma vida natural, ela acaba, no meu entendimento, nas minhas conclusões, ela acaba definindo o retorno para o mundo racional. E aqui vem o questionamento. O primeiro questionamento é: por que esses corpos retornavam naturalmente ao mundo racional e qual era o processo de retorno? Então, essa análise
ela não pode ser feita baseada em uma leitura de uma frase ou de um capítulo e que você possa concluir, mas na visão geral, ampla, de qual era o objetivo do mundo racional na saída do mundo racional. No meu entendimento, desde o primeiro processo de desprendimento, desde o primeiro processo de deformação, a primeira lei criada era a lei do retorno, para que tudo retornasse ao seu ponto de origem. Assim sendo, aquele que pode, aquele que se encontra superior aos demais, claramente no meu entendimento, nas minhas conclusões, aquele que se encontra em condição superior, nítida, porque detinha o conhecimento de que o que era capaz de evoluir e o que não era capaz. Então, essa ligação com esse ser superior, ela já vem desde o princípio com o seu conceito de retorno, em como desfazer um feito que jamais antes foi criado. Essa nova forma de vida é uma anomalia, e esta anomalia foi tratada como algo de importância para aquele que era o responsável por esse grupo. E nesse ponto de vista, aquele que estava em contato com o grupo, que alertava o grupo sobre as conclusões da expansão, que é um dos assuntos mais interessantes também, mas não é o que está em pauta aqui nesse momento, nessa conversa, é entender que desde o princípio o retorno foi planejado. No momento que você cria algo que não havia sido criado, que você perde a condição do corpo original, que era o seu corpo no mundo racional, e passa a ser um corpo em processo de deformação, aquele que nos observa, aquele que tinha conhecimento de causa e efeito, dado as suas conclusões, as suas opiniões, para não expandir pela parte que não estava pronta. É preciso entender o universo primário, a fonte do universo, a energia pura. É um processo de expansão, um processo de evolução, como tudo no universo se modifica, se expande, melhora. Esse processo evolutivo deu margem ao primeiro processo de deformação para o procedimento inverso, a involução. Porque ao invés de progredir, regride. Ao invés de evoluir, o corpo do mundo racional começa a perder as virtudes e a estrutura básica que sustentava o equilíbrio do corpo do mundo racional. E é preciso entender de uma forma bem mais ampla que a proposta do autor é clara. A proposta é o retorno. É retornar à condição inicial, e para isso é preciso que esse processo seja refeito. A medida que foi tomada, a abordagem que foi tomada pelo responsável do grupo, pelo esse habitante, nesse ente, o vivente da planície racional, era de reparar o mal feito. Então, se desde o princípio o retorno já estava planejado, a grande questão que fica, aquele que tem capacidade para tal, é como será feito o retorno. O momento de análise na primeira etapa é justamente a consciência dos habitantes do astral superior, daqueles que tiveram a noção de que algo estava errado, mas que ao invés de prosseguir, apenas cessa o avanço desse processo de deformação. Então existe um certo grau de comprometimento, um certo grau de respeito, e há uma certa diferença, eu diria que não na vontade, mas na capacidade intelectual de quem observa um feito e diz não tem condições de avançar, e outros que dizem não, ainda tem chance, e esse processo só se torna uma espécie de
de vício em persistir no erro. Eu estou falando de um assunto que é amplo e ele tem uma ligação com o que eu vou abordar sobre o 19º e sobre outros capítulos que eu já gravei falando sobre isso também. Mas você vê que existe um certo entendimento de limite, e o corpo do mundo racional até o momento ele estava ligado a esse campo que já não era mais uma ação espontânea, uma tentativa de expansão, mas na verdade um vício de avançar aonde não existe nenhuma consciência do que está sendo feito. Então eu poderia dizer que no mundo racional existia um certo limite, um limite que não é imposto, mas um limite lógico de definir o que se pode fazer e o que não se pode fazer no termo, na questão de evolução da planície racional, na expansão da planície racional, naquilo que está ou não preparado para expandir. E esse mesmo respeito e esse mesmo grau de entendimento se vê no primeiro processo de recuo ou de pausa, no processo de deformação, que já estava causando a deformação e o afastamento da planície racional, aqueles que têm um pouco de consciência disso e decidem parar com o progresso de deformação e de expansão da parte que não estava pronta. A tal ponto que esses que persistem até o fim com seus vícios acabam atingindo o limite de perder tudo aquilo que sustenta o corpo do mundo racional. Eu já falei isso sobre outros vídeos, também são conclusões que eu acredito serem lógicas da relação e da dependência entre os corpos do mundo racional e a planície do mundo racional. Existe uma estabilidade que ela é quebrada a partir do momento que uma perde a estabilidade, a outra consequentemente também perde. A ação sobre a planície que cria a deformação no corpo, ou seja, existe uma relação entre ambos, uma dependência de estabilidade entre ambos. Pois bem, esse não é o foco é justamente o limite. Quando você faz uma análise que esse corpo ele perde completamente a capacidade, digamos, lógica, intelectual, racional de perceber o mal feito, a esses e essas que não conseguem perceber o mal feito, ele se perde até o ponto de se extinguir. E a extinção desse corpo num processo biológico, como é a própria criação da vida, que é um processo de divisão celular, ele se divide e nessa divisão ele acaba, devido à categoria que ele se encontra energética, digamos que a condição energética dele é a condição de 100% para que ele faça parte de um grupo específico de seres. Então, quando ele perde essa capacidade e ele se torna algo bem mais fraco, nesse caso ele foi até o zero, ele zerou tudo, então quando ele passa para o negativo, ele entra para uma nova categoria, para uma nova conclusão de energia dividida. Então, essa divisão, digamos, até em pontos de vista na nossa biologia celular, ou na própria física, ou na própria questão da energia dos átomos, os elétrons, os nêutrons, essa divisão energética, ela dá a criação a um novo corpo, que é uma combinação, uma fusão entre a água e a terra, que nunca foi corpo do mundo racional, mas sim planície, e essa fusão desses corpos entre a planície e o corpo do mundo racional acaba gerando esse novo formato evolutivo da espécie racional. Essa mesclagem ainda assim tem uma certa sintonia com o cosmos, já que o cosmos foi fruto de sua ação e de sua criação, mesmo que de forma indireta, mesmo que de forma não intencional, é assim parte de todo um universo, aquilo que faz parte da planície e que faz parte
da perda de fluidos tanto do corpo do mundo racional quanto da planície racional. Num aspecto geral e não num aspecto específico, vemos que a sintonia era muito maior e esse corpo, quando começa a evoluir, ele começa a se tornar mais, digamos, em condições de compreender o cosmos. Há uma certa sintonia, uma frequência que é sintonizada pelo corpo do animal racional primitivo, para que ele pudesse entrar em contato com a energia racional, compreender o fruto e o limite de suas ações, e nessa compreensão sintonizar na frequência correta e, naturalmente, retornar ao mundo racional. Veja bem, os assuntos em questão são, número 1, conhecimento de causa e efeito daquilo que foi feito e do porquê foi feito e como parar aquilo que está sendo feito para voltar a ser aquilo que era. Corpos puros, limpos e perfeitos. Veja bem, essa regra, no meu entendimento, ela é desde o primeiro momento, quando você perde já o controle disso, até o final da nossa história como animal racional. Então, o retorno é natural, o retorno é inevitável. Seja ele de uma forma ou de outra, o retorno acontece. Então, nós vemos aí um ciclo e um círculo que tem o seu ponto de partida e o ponto final é exatamente onde estava o ponto de partida, ou seja, você está retornando na sua escala evolutiva. Primeiro você desce para depois subir. Primeiro você perde para depois resgatar. E o resgate, na verdade, é uma recomposição e uma divisão, eu diria, celular, energética, para que esse corpo do mundo racional retorne ao corpo do mundo racional e a planície racional retorne à planície racional. Talvez de uma forma muito mais complexa, o tempo que isso é necessário, né? Essa ação é necessária, seja muito maior do que se imagina. Talvez a criação desse processo energético seja tão simples no ponto de vista de um corpo primitivo racional em apenas sintonizar com a frequência da energia racional e compreender os efeitos daquilo que sim era fruto de no início, de uma boa intenção e com o decorrer do tempo acaba se tornando um vício, rompendo limites, rompendo aquilo que não estava, eu acho que, eu não diria nem previsto, mas muito além do previsto. Porque se a primeira etapa, que era uma ação até não intencional, gerou o que gerou, até então não diria que era algo que não se pudesse ser desfeito, ser refeito, mas a energia racional, ela de forma incrível, ela retorna naturalmente as partículas desse corpo inicial, natural, ligado à frequência correta, ligado à energia racional pelo cosmos, pelo entendimento do universo, pelo entendimento de si próprio, todo em um processo de evolução muito natural ao retorno do mundo racional. A vida, a forma de vida, o tempo de vida é fator fundamental. A estrutura inicial da energia elétrica e magnética são as variáveis iniciais mais importantes a serem questionadas. Por esse motivo que a expansão da ação de energia rápida, o resultado rápido, ele ainda estava em processo de criação, que é parte de uma deformação da planície e de todo esse universo que está criando esse carbono, essa sobra, esse antônimo, esse oposto da energia pura, limpa e perfeita. Então, tudo aquilo que é o oposto, que é a energia contrária, ela é formada nesse período, né, que é a diferença entre a energia do Sol, né, a formação ainda do estado primário do Sol antes do processo de combustão, porque ele ainda assim estava em processo de criação, e a formação desse corpo inicialmente invisível, captando de forma muito bem equilibrada, de fato yin e yang,
da energia universal, onde o Sol tem a sua ação de descarga e a Lua tem a sua ação de carga, ou seja, esse ciclo energético mantendo o equilíbrio desse corpo que é o planeta Terra, hoje como encontramos, como conhecemos. Então é feito com essas duas polaridades, esse positivo e o negativo, o dia e a noite. Então, nesse processo inicial, a sintonia era muito mais simples, porque não havia a interferência da energia do animal. A energia mais comum encontrada até o momento era o princípio da energia elétrica e não a força mais intensa da energia magnética. E nesse exato momento que eu vejo que há um salto na cultura racional, um dos assuntos mais interessantes da cultura racional que eu aqui deixo esse comentário daquilo que me interessa mais, o que mais importante é justamente o assunto do 19º. E a gente fala de limite, a gente fala de linha e a gente fala de vontade. Porque a criação desse processo energético, ela não é feita de uma hora para outra. O período de tempo é definido na cultura racional como bilhões e bilhões de anos para uma eternidade. Então, se você acredita que foi algo muito rápido, mesmo que você considere um período de tempo longo, ele é talvez, eu não estou afirmando, eu estou aqui concluindo, ele seja muito mais longo do que a gente imagina. Então, fazer uma leitura de um livro específico e folhear algumas páginas sobre o assunto pode te dar uma noção rápida, de ação rápida, mas o processo evolutivo é demorado e natural. E eu vejo que com a formação desse primeiro corpo do carbono magnético superior, ela começa a criar todos os outros desequilíbrios no plano terrestre. Se for feita uma análise que o plano de compensação e de equilíbrio do planeta é dependente dos movimentos do Sol, narrados no primeiro livro da cultura racional, que é o amarelo, o amarelão, falando do movimento do Sol e da Lua, veja bem, se esse é o assunto em questão, então, quando ele não tinha movimento no início, é necessário que ele possua, que ele tenha a sua própria caminhada, que ele gere o seu próprio alimento através de sua caminhada, assim definido no amarelo, fazendo um período de 6 meses da linha da água, 6 meses da linha da terra, e que seja bem claro que o mapa mundi não é o mesmo. A energia do Sol não era a mesma, a intensidade do calor não era o mesmo. Então, eu vejo que só mais à frente ele começa a ter essa ação mais contundente. E se no início ele não tinha movimento, que é fato fundamental para o entendimento da criação do mapa mundi, ainda na visão da Pangeia, da estrutura de um planeta ainda em formação, você vê que ele tem a sua importância. O movimento dele mais à frente, ele causa o equilíbrio e a criação de uma força maior, que é a intensidade da energia elétrica. Ele vem para compensar e descarregar a energia magnética. Essa energia magnética acaba, ainda no processo inicial, no meu entendimento, ela começa a dar vazão e dar força ao corpo que hoje conhecemos como Lua. É justamente nesse processo, no aumento da energia magnética, que os corpos, novos corpos racionais, que são aí definidos no início da vida, eles começam a se dividir entre ações e vibrações. São novas correntes no plano terreno. A energia elétrica em expansão, a energia magnética em expansão. E essa vibração, o estudante de cultura racional sabe que essa frequência pertence ao plano térreo. E a frequência correta do corpo racional é a frequência da energia racional do mundo racional.
E é justamente nesse processo, nessa chave, nessa virada de evolução que eu vejo que é o X da questão. Porque a ligação com essa frequência da energia magnética, com a ação da energia, né? A energia de ação e resultados rápidos, ela traz para você uma mudança no seu estado vibracional, e essa mudança no estado vibracional ocasiona uma mudança na forma de, digamos assim, pensar. A sua frequência vibratória se altera. Então essas ações e essas interações com a energia ainda bruta, primitiva, né, ela começa a ocasionar a mudança no estado de raciocinar, a forma de pensar, a forma de agir. A frequência vibratória muda e os questionamentos mudam, e à medida que você vai evoluindo e a frequência vai aumentando, há sim um desligamento da vibração principal, que é a ação da energia racional, e nesse momento, nessa frequência, aqueles que estavam ligados na frequência correta acabam se desligando da energia material e se, digamos assim, se deformando e dividindo aquilo que pertence à Terra e o retorno do corpo do mundo racional. Então, o questionamento número 1 é qual é o processo de retorno exato que deixa os primeiros corpos do mundo racional retornarem ao mundo racional sem nenhuma interação com um livro ou com uma mensagem racional, se não seguir uma linha racional. Questionamento número 2 é a mudança do aspecto e da vibração racional ocasiona questionamentos sérios na forma de viver, na forma de agir, e o corpo racional deformado, ele começa, o corpo do racional inferior, digamos assim, ele começa a se tornar cada vez mais questionador, cada vez mais dando vazão à sua vontade, expansão à sua vontade. E essa expansão, ela chega a tal ponto de manipulação intensa, já com a energia magnética mais forte, já formada, e ela começa a agir e interagir com o corpo do racional inferior. E aí é nesse processo, que é um processo que não é curto, que é o meu questionamento, né? Ela toma todo o controle de um grupo de seres que se sentem ligados a essa energia com mais conforto, a energia magnética, e dando vazão às suas vontades, dando vazão às suas visões e entendimentos daquilo que era melhor fazer, e essa liberdade total, narrada também no Obras-Primas, que é a chave da cultura racional, a chave do retorno para o mundo racional, a chave da deformação para as classes inferiores, que é a linha racional. É essa força que rege o universo, que ela é parte da energia pura racional, que cria esses parâmetros de equilíbrio entre as forças, talvez de forma natural, na deformação dessa poderosa fonte de energia que é a planície racional, e o corpo do mundo racional também, poderosa fonte de energia, ela cria esse equilíbrio no planeta entre a redução da carga magnética pelo Sol, assim narrado no livro amarelo, e essa energia que é liberada com a força da energia do Sol nesses 6 meses entre água e terra, baixo de um lado, alto do outro, de acordo com a carga magnética, libera essa energia magnética e acumula na Lua. A energia da Lua devolve para a Terra, né? E fica esse equilíbrio entre o Sol e a Lua, trabalhando com a gravidade do planeta, com a quantidade de energia magnética, e isso vai mexendo cada vez mais com as escolhas, com as vontades e com a expansão do livre-arbítrio, como eu disse, muito bem definida no Obras-Primas, e ele já vem narrando
no amarelão, ele fala no primeiro volume e ele dá essa sequência enorme falando sobre limite. E chega um determinado momento que o ser humano, né, já não é mais um racional inferior, mas um animal racional. Ele está mais ligado à energia do animal, que seria a energia, no caso, elétrica e magnética, fonte da planície racional deformada, e menos ligada na energia do cosmos, na energia racional. A tal ponto que a sua vaidade, a sua vontade, ela começa a dar os primeiros passos, né? Por que isso, por que aquilo, por que não isso, por que não aquilo? E essa liberdade que Deus vos dá, narrado no Obras Primas, é justamente o X da questão. A tal ponto que a quantidade de magnetismo, ele leva o ser humano ao descontrole total de sua natureza. E no meu entendimento, nas minhas conclusões, essa é a primeira etapa do fim de uma relação de racional inferior para animal racional. É nesse momento que os avisos, que alguns consideram como o alfabeto do cosmos, o alfabeto natural, porque era do seu natural, é esse entendimento que levou os primeiros corpos ao retorno do mundo racional, porque o retorno era simples. Ele acaba se tornando mais complexo por um simples fator, que é o fator do livre-arbítrio, sem a influência do plano térreo, das forças do plano térreo, no meu entendimento, nas minhas conclusões, mas mais uma ação da interação da energia primitiva magnética e da expansão dessa interação, dessa frequência vibratória entre os corpos dos aparelhos, dos racionais inferiores, a tal ponto de expandir a sua vontade mais, expandir o seu questionamento mais, dar vazão ao porquê não, porquê que eu não posso. E é um mundo livre, um mundo aberto, onde você tem um período de vida muito superior ao que se vive hoje. E nessa expansão e nesse crescimento, a vibração e a conexão só aumenta, dando chave a todo esse aspecto que se vê hoje em dia. É preciso e necessário que alguém que tem um controle superior coloque um limite, para se entender assim claramente o que se fala, por exemplo, no caso do Egito Antigo, o Egito primitivo, não esse Egito dos últimos 5.000 anos. É importante entender que o homem tinha uma capacidade de conhecimento energético muito, mas muito maior do que se tem hoje em dia, a tal ponto de que ninguém até hoje consegue compreender como foi exatamente criado tudo aquilo que foi criado, como era feito tudo que foi feito, e as câmeras subterrâneas, as formas de se lidar com a energia da cura, a ligação com a natureza e com os animais, a força da energia magnética na sua mais pura essência, levou o homem a um descontrole total. Controle sim da energia magnética no mais alto nível e descontrole de sua própria natureza, e era preciso colocar um freio. E esse freio é o limite que é rompido, assunto do 19º mais uma vez, e assunto de outros livros na cultura racional. Se você quiser deixar um comentário e escrever qual é o livro que você está lendo que fala sobre linha racional, a gente vai crescendo juntos sobre esse assunto. Então ele deixa claramente um entendimento que não é só uma ação, na verdade, não é só o entendimento do que vai ser feito, ou de quem vai ser o quê, ou se você nasceu para ser isso e deveria ser aquilo. Esse não é o foco, essa não é a questão é o limite, aonde chega o ponto de dizer basta, não dá mais, não tem como mais deixar você que já não tem limite desde o princípio, né, que você não conseguiu parar com o seu processo de deformação. Seria muito mais fácil, muito mais cômodo se todos estivessem parados na etapa mais alta do processo de deformação,
que é o astral superior, né, dos quase puros, mas esse limite não foi respeitado na descida e muito menos na subida. Então eu acho que esse é o X da questão, e é por esse motivo que a vazão do alfabeto artificial, ele é só um argumento, na verdade, conclusivo final para a mudança de chave para animal racional, ligados à energia do elétrico e magnético, da energia mais moderna, mais evoluída, depois de século seculorum de energias em processo de evolução. Elas também chegam ao seu ponto final. O Sol chega à sua deformação final, a Lua chega à sua deformação final, e o planeta já é regido completamente por essas duas frequências vibratórias. Então, já não há mais ligação, já não há mais uma frequência vibratória racional. Os corpos que já tinham que retornar, já retornaram, já é uma nova etapa, já é uma nova mudança, que para quem estuda é uma lacuna enorme nos livros Universo em Desencanto para encontrar essa chave, essa mudança, essa virada entre os alfabetos artificial e natural. A criação do alfabeto em si não é o X da questão, porque alfabeto é uma forma de ler, de escrever e de se comunicar. Na verdade, o X da questão é a mudança para que se esqueça o processo anterior, as informações mais simplórias, mais básicas da vida, que são os conceitos mais simples de se viver, para a criação de conceitos muito mais amplos, para a expansão da vontade, onde a vontade sem limite, né? Ela te dá essa oportunidade de você fazer e ser aquilo que você quer. Então, uma vez entendido que esse limite é colocado pela lei natural, essa força superior que rege e controla esse universo deformado, ela deixa claro, já que essa é a sua vontade, já que esse é o seu objetivo, então ficará então ligado à energia do bicho, porém não só ligado, como regido pela energia do bicho. E todo esse plano energético que existe ao redor, que é a razão da criação de toda essa lapidação muito mais intensa do que a anterior, porque não tinha uma lapidação, né? Não tem uma frequência vibratória de seres inferiores regendo a sua cabeça. A vontade era só a ligação com a energia. Então, no momento que essas energias são formadas e são evoluídas aos poucos, elas passam a tomar conta desse plano inferior. Você vê também no Obras-Primas assuntos assim, sobre a diferença de planos superiores convivendo com planos inferiores, e esse plano inferior ele deveria ter muito mais evolução, aspas, espiritual, do que o plano que vinha entre nós aprender conosco. Esse entendimento é claro nos conceitos espíritas ou nas questões de Umbanda, dessa influência desses corpos elétricos e magnéticos vivendo no nosso plano deformado, porque não são pertencentes ao mesmo processo de deformação, fazem parte de um outro processo e acabam se mesclando nesse processo de lapidação para se colocar um limite. Então, se essa é a sua vontade, se essa é a sua frequência, então a única maneira de não punir, mas de orientar e ir guiando você para que você saia dessa frequência é ir evoluindo, aspas, lapidando, para que você consiga entender que o caminho natural, a energia natural, ela é a melhor solução. Com o avanço do progresso artificial, o ser humano, animal racional, ele dá vazão a alguns milênios de recomeço. Você começa a esquecer aquilo que você sabia, você perde a ligação com toda essa etapa evolutiva, com esse entendimento do antes e do depois, de quem nasceu para ser o quê, e nesse processo de organização, porque essa organização foi criada, ela é uma questão de dependência, uma questão de necessidade, e você acaba criando profissões e criando atividades porque se tornam necessárias, elas surgem com milênios e milênios de evolução,
E nesse processo eu acredito que o ser humano vinha caminhando para um lento entendimento daquilo que você é. E é preciso nessa linha colocar limites. A linha é a linha do entendimento, a linha é a linha do limite, a linha é a linha do que é certo, do que não é certo, do que é tolerável, do que é intolerável, do que é justo e do que é injusto. E os valores primários, os valores principais da irmandade, da fraternidade, da unidade, de ser único, ligado a um ser só, ele acaba se dividindo em prioridades materiais e a vida superior ela acaba sendo esquecida para que nesse processo de evolução só exista aquilo que o seu campo visual permite. Então é uma retomada longa na questão da evolução do ser humano, de entender que aquilo que você já não vê mais, você sente a influência, mas não sabe a razão, e passamos a ser talvez marionetes da vontade do corpo, que tem a sua prioridade, das influências da carga elétrica e magnética, que tem as suas responsabilidades sobre as suas escolhas, né? Ora, se você está ligado hoje somente na energia elétrica, as suas escolhas são bem diferentes daqueles que estão ligados somente na energia magnética. Então, nós temos aí essas variantes também na leitura da obra e do Amarelão, falando de consciente, subconsciente, inconsciente, bom, mal e variante. É importante entender que a energia magnética, a frequência da energia magnética, ela sozinha já é o suficiente para que você não tenha clareza nas suas escolhas, nas suas vontades. E se você fizer esse exercício mental de uma análise da sua vida, dos melhores momentos e dos piores momentos, das melhores escolhas e das piores escolhas, você vai poder dizer sim que estava sendo tomado pela energia magnética ou elétrica. O segundo fator é o segundo mais importante assunto para a lapidação, que serve para o limite, que é a exposição a esses corpos elétrico e magnéticos. São seres inferiores que têm como objetivo lapidar. A lapidação aparentemente é um processo de punição, mas não tem nenhuma ligação com a energia racional ou com o racional superior, mas com esse processo natural de controle, de equilíbrio do cosmos, assim como o Sol acaba criando a sua função de equilíbrio no universo, equilibrando a corrente magnética que é sugada e transmitida pela Lua. Então você vê ele fazendo o trabalho de desmagnetizar o planeta, enquanto a Lua magnetiza, enquanto um baixa de um lado, o outro baixa de outro, assunto que você encontra no Amarelão. Então esse entendimento de equilíbrio também vem pelas forças, no meu entendimento, elétrica e magnética, muito bem definida também. Você vê muito na réplica e na tréplica alguns assuntos sobre esses limites, né, que essas energias acabam atraindo, na verdade, e sendo também atraídas por esses seres de acordo com a sua compensação, lei natural, dívida de cada um. Daquilo que aqui se faz, aqui se paga, e esse processo é um processo de equilíbrio, é um processo de expansão e de evolução. Então não há sofrimento algum que não seja justificável, não pelo ponto de vista de punição, mas pelo ponto de vista de evolução, porque aquele que tem plena consciência de quem é, no caso dos primeiros corpos racional inferior, que tinham ligação com a frequência superior, quando você cessa esse processo, quando você para o processo, você dá um ponto final e cria essa linha, que é a linha racional, daquilo que é racional, daquilo que se pode fazer e daquilo que não se pode fazer. Então, quando você sabe o que deve ou não fazer, primeiro volume da obra Universo em Desencanto, então não há coação de liberdade. Se você sabe o que deve ou não fazer, você faz se você quiser. Então é nesse caminho que essa linha é criada. É uma linha óbvia, o ser humano não tem controle por si, e já vinha esse trem desgovernado
seguindo nas classes inferiores, se ligando a energias inferiores, mudando e expandindo a sua vontade, o grande X do universo, que a sociedade moderna está vivendo o ápice do seu livre-arbítrio, onde a tendência é quanto mais livre-arbítrio, quanto mais força na sua vontade, na sua intenção, no seu sonho, no seu desejo, mais você expande fora da linha do natural. Então é preciso um freio, é preciso um limite, é preciso uma linha. E a linha racional é a linha do conhecimento, é a linha do entendimento, é a linha da aceitação. E quando você compreende que o que é racional é o certo, é o correto, é o justo, cada vez que você ultrapassa a linha, você acaba encontrando aquele sinal vermelho e aquele guarda logo na esquina que você não viu, você ultrapassou o sinal vermelho e ele vai cobrar de você a sua ação. Então já não existe mais um processo de punição se você está passando hoje por uma dificuldade, seja ela qual for, física, mental, espiritual. Você sabe que tudo isso é uma questão de conhecimento. Quando você compreende, você aceita. Quando você aceita, você respeita e as coisas mudam completamente na sua vida. Eu acredito que primeiro é preciso considerar o cenário que você se encontra, onde eu me encontro e por que eu me encontro, o que acontece com o ser humano em geral. É só comigo ou é com todo mundo? Qual é o meu grau de responsabilidade na minha lapidação, no meu sofrimento? E à medida que você vai entendendo isso no livro Universo em Desencanto, você vai voltando nesse aspecto, digamos, mental, do período que você ouvia aquilo que era natural. E o natural, ele é, na vida material, tudo aquilo que está dentro de um limite, dentro da linha racional. E a linha racional, ela foi criada nesse primeiro momento no mundo racional, ela foi respeitada pela planície racional em sua deformação logo no início, no astral superior. Ela foi até o seu final da sua criação de deformação, respeitada até os primeiros corpos de racionais inferiores que voltaram ao mundo racional, mas ela foi desrespeitada daí por diante. De início de uma forma muito mais natural, porque a exposição e a interação com a energia de ação rápida, ela acaba sendo, na verdade, sem nenhuma intenção. Ela aconteceu realmente sem nenhum entendimento do corpo do racional superior, e ela se torna cada vez mais poderosa a tal ponto de controlar o ser humano e tirar ele de toda a sua frequência vibratória e se tornar um ser humano mais bicho do que humano, mais animal do que o próprio animal. O animal, ele tem um entendimento de limite. Você não vê um leão matando 15, 20 gazelas e comendo só uma. Ele se alimenta daquilo que ele precisa, ele preserva, ele respeita. Então, todo o universo deformado, assim, em sua grande maioria, ele tem respeito e limite pela vida. Então, ele age dentro do limite, mesmo na classe que ele se encontra inferior. Mas já o ser humano, ele ultrapassou os limites, porque ele vive parte na vida do animal, parte na vida do racional, e em ambas as vidas ele ultrapassa os limites. E esse limite é tudo aquilo que você não precisa, é tudo aquilo que você não tem nenhuma relação, nenhuma importância para a sua vida. E essa vida hoje que a gente tem como vida, ela é, na verdade, uma grande quantidade de vontades expandidas ao limite para que você se sinta atraído e entorpecido por essa frequência vibratória magnética. E esse limite, quando ele é rompido e quando não há mais jeito, a natureza antes ela tomou uma atitude radical, que é
em alguns casos específicos, a eliminação de uma forma de vida para contenção da expansão do magnetismo, que ele foi eficaz para aquela comunidade, mas não conseguiu cessar por completo a expansão dos grandes pilares do magnetismo primitivo. Então, as novas gerações, elas têm fragmentos, né, do que era usado, dos pilares magnéticos usados para a captação de energia magnética, concentração e expansão da energia magnética, usada pelos grandes faraós. Aí, quando você analisa o cenário do Grande Egito Antigo, né, antes do nosso conceito de Egito Antigo, muito antes. Então, a extinção dessa vida e de tudo aquilo que está ao redor era conter a expansão do magnetismo. Ele foi eficaz no ponto de vista de não ter mais essa possibilidade de altos níveis de magnetismo na mão do ser humano, mas o magnetismo continua em seu processo de evolução e expansão até chegar aos dias de hoje, né? E a gente tem aí toda uma história muito bem narrada e até o seu fim, narrado nos fascículos 172, 173 e 174 do histórico. Nesse bate-papo inicial, nessa introdução do assunto de limite, era importante entender que limite não é só uma referência daquilo que você considera o certo ou errado, mas limite é o que tira você da condição de animal racional. Então, para falar um pouquinho sobre limite, eu separei esse livro incrível que é o 19º fascículo, e ele vem trazendo abordagens que já não é a primeira vez, a gente já sabe disso, mas abordagens mais sérias, falando sobre o que a gente vem falando. Então eu vou começar a minha análise já na página 46, você com seu livro na mão aí, página 46, lá no início, ele vem falando assim, abre aspas, e por isso esse conhecimento é para pessoas sérias, e pessoas sérias respeitam o que é de sério e não para medíocres. E assim a formação do ponto intelectual da cultura divina, que é a cultura racional, a cultura verdadeira da divina providência, a cultura do mundo superior, o mundo racional. E assim esses germes nunca deixaram de ser confusos. Germes sim, porque não sabem o porquê são feitos de germes. Germe só pensa como bicho, e o bicho não respeita a cultura racional, o que é uma cultura divina, e o bicho só faz sujeira onde chega. Cultura racional é uma cultura incomparável, não há com o que comparar. Agora, o alfabeto do animal é o alfabeto da confusão. A escritura racional é pura, limpa e perfeita, consciente e positiva. Da mestria do Salvador, o racional superior. Veja o mundo do animal como é e veja o mundo racional dos puros, limpos e perfeitos. O que é dos puros, limpos e perfeitos não há comparação. E fecha aspas aí. Quando eu marco um pedaço, algum trecho de um capítulo, talvez você não compreenda porque um pedaço específico ou outro. Eu acho que o capítulo em si ele é muito claro. Você vai fazer a leitura e vai chegar nessas conclusões. Então eu marquei no meu livro as partes, às vezes dou um pulo na mesma página naquilo que eu acho que é relevante, só para acelerar o processo, porque você pode fazer a leitura na íntegra, né? Então, se por acaso lidar com alguma página, como uma página, por exemplo, eu mudei para a página 49 agora, você entende que são as etapas do que a gente vem conversando. Então, vou abrir aspas aqui. E em várias eternidades não morriam, secavam como um vegetal qualquer. Não apodreciam nem fediam, porque ainda não estavam de todo degenerados ou poluídos.
estavam ainda igualmente o vegetal. Estava em comparação com a natureza do vegetal. Então, por ser de classe superior, duravam mais do que o vegetal. E como duravam? Nessa época não existiam alfabetos. Os entendimentos eram de outra maneira, porque eram mais puros. Então o entendimento era por meio do relógio, que é a cabeça. Se comunicavam sem produzir palavras, uma espécie de vegetal. O vegetal tem vida, se comunica, fala, mas ninguém vê e ninguém escuta, porque com a degeneração ficaram inferiores ao vegetal. Eu vou fazer uma breve pausa para falar sobre a gravação anterior, falando sobre as flores, e ele fala sobre isso também, da frequência vibratória e da comunicação da flor, né, com o ser humano e com outras flores. E você vê que ele volta a fazer a abordagem no que a gente veio falando no início, né? No período que a gente era natural e tinha uma comunicação natural. E você vê que é bem óbvio, né, o assunto que a gente veio falando. Voltando na página 50, abre aspas, então começaram a depender do vegetal, e o vegetal, que era a classe inferior, tornou-se superior ao animal racional. Então, naquelas eternidades, eram mais puros. A deformação não estava de toda completa e secavam como o vegetal, não apodreciam. Depois, com o abuso do livre-arbítrio, começaram a se estender em usar águas em mínimas doses. E aí ele vem falando sobre a criação do corpo, a expansão dos órgãos, né, que a gente já pode pessoalmente pesquisar. E ele começa a falar dos limites na mesma página 50, lá embaixo, falando sobre os abusos, né? Ele diz sobre que você já vinha cometendo alguns abusos com relação à alimentação. E na página 52 ele começa a falar da fase atual, que é a fase de aparelho racional. Então, naquele círculo que a gente veio falando no início, você viu no início do círculo deformando, descendo, e agora vem retornando ao ponto inicial, ao estado inicial de aparelho no mundo racional, de corpo do mundo racional. Então ele dizia, mais uma vez, que ninguém se compreendia, né? Ninguém se compreende, ninguém se entende, ninguém entende a si mesmo, a confusão é geral, fazem confusão com tudo, brigam com tudo, discutem por tudo, né? Não há paz em nenhum lugar, não há harmonia, não há alegria, todos chocados, todos em choque, a situação é confusa no mundo inteiro, todos confusos, todos em expectativas uns contra os outros. Quando eu vejo assuntos como esse, são assuntos bem claros com relação à energia magnética. E você vê não só nas televisões e nos jornais, mas você vê dentro da própria comunidade alguns leitores com esse tipo de comportamento, achando que estão defendendo aquilo que não precisa de defesa, aquilo que por si só já é perfeito. Quem precisa de defeitos e defesa de seus defeitos é o bicho racional. Então ele vem narrando aqui a questão da seriedade da cultura racional nesse capítulo e vem falando um pouquinho sobre o que a gente começou a falar, sobre a criação do corpo no período da criação e da evolução. Você vê no mesmo livro, você vai encontrar as etapas falando sobre a condição que ele se encontrava e a energia elétrica e magnética em seu princípio. Você vê já na página 57 ele falando sobre a energia elétrica e magnética que gera os irracionais. Então a gente se torna aí um elemento extra nessa condição de criação, como ele fala aí, né, que passou de classe, o corpo de energia racional sobe. Olha que interessante aí o assunto. O corpo da energia racional só fabrica o micróbio do microgermen racional. Então ele está falando de um período, de uma transição entre a classe de racional, que é a primeira entrada, depois a classe de aparelho racional. E o aparelho racional é o aparelho racional que foi antes animal racional e depois racional. Então
ele classifica como legítimo ou não legítimo daqueles que são corpos racionais. Então ele vem fazendo uma breve narração aí na página 57, né, do processo de deformação e do processo de criação de um corpo racional. Então ele diz aí que passou para a classe inferior, né, o corpo de energia racional sobe e fica sob o domínio de outra energia por estar em classe inferior. Super interessante as questões da criação de energia, é um assunto muito, muito amplo, muito interessante de fazer uma pesquisa. Mas já na condição de evolução, eu marquei na página 58 o assunto em questão. Abro aspas, então mudou de classe, o corpo de energia sobe. Olha aí a chave do teu desprendimento, do meu desprendimento, mas sempre sendo o mesmo, somente porque mudou de classe. Muda de classe, mas sempre é o mesmo. Somente muda de energia, mas sendo sempre o mesmo. Passa a ser o mesmo com energia diferente. Como aí na Terra, não passam de classes? Uma pergunta aí, né? Mas sempre os mesmos. Passando de classes, mas sempre, sendo sempre os mesmos. O personagem sempre é o mesmo, só mudou de classe. O bicho, o micróbio racional feito pela energia racional se transforma em irracional. Então o personagem é o mesmo, só mudou o micróbio classe inferior. O micróbio racional degenerou em irracional. É a lei natural da natureza. Nada se acaba, tudo se transforma. Eu vou fechar a aspa aí, né, que ele botou, tudo se transforma para classes inferiores. Um dos assuntos mais interessantes com relação ao retorno, porque é uma questão de lógica, não há imposição, não há coação de liberdade. Então, aqueles que não querem de fato se conscientizar daquilo que era e daquilo que é e daquilo que será, esses têm o direito de avançar no seu progresso de deformação, e não há um outro caminho senão mais uma divisão celular, né, no exemplo literal, onde antes era a energia condensada, e ao quebrar essa condição e atingir o zero absoluto, abaixo do zero só mesmo uma outra condição inferior que se quebra e se divide, e quando se divide enfraquece, e ao enfraquecer cria a condição do racional inferior. E esse racional inferior, uma vez chegando ao seu limite, a sua extinção se quebra, há uma divisão celular, e essa divisão celular, essa energia, ela já está mesclada à energia da planície racional, deformada em água e terra, e essa divisão, né, esse verdadeiro Adão e Eva da história da evolução, acaba dando expansão a uma nova condição inferior, como ele deu classe aí ao germe, ao micróbio. Vai gerar uma condição de menos energia racional. E essa condição de menos energia é a condição da frequência vibratória da planície, deformada e nem original é, e essa frequência é uma frequência do bicho irracional. Então não é um processo de punição, mas uma escolha do próprio ser humano. Na condição de evolução, ele evolui. Ele morre, acha que morreu, mas não morre, né? Ele já fala um pouquinho na página 59. E ele faz uma narrativa do que a gente veio falando no início do programa, que é, né, desde o primeiro milênio, depois o segundo milênio, depois o terceiro milênio. Então, milênio, porque passaram milhões de anos. E aí ele vem mais abaixo a parte em destaque, né, abro aspas, porque todas essas transformações são feitas muito natural e bilênios de anos mudaram para milênios. Então, no início, nesse processo de deformação, bilênios, depois milênios. Mas o verdadeiro é bilênios, porque nos primitivos princípios, a gente falou no início do programa, não existia calendário. Calendário é de um certo tempo para cá, depois de se organizar o alfabeto artificial. Uma eternidade tem bilênios, bilhões de anos. E assim na natureza nada se perde, nada se acaba, tudo se transforma. É uma lei óbvia, porque quando não há consciência, quando não há limite, qual é a solução de um pai para com um filho, senão frear, cessar, interromper o seu processo, a sua vontade, a sua expansão.
não por imposição, mas por solução. E a solução que é imposta não por Deus, mas pelo regente desse universo, a natureza. Ele define a lei, define o limite e dá aí claramente a primeira regra, depois da primeira lei criada, que é a lei do retorno, que tudo retorna ao seu ponto de origem. Começam as leis divinas, né? Já na classe inferior, ele já vem narrando isso desde o início, da criação do alfabeto astrológico, e agora ele fala, né, os que respeitam sobem. Veja bem, um pouquinho antes, que eu não deixei marcado, mas eu posso trazer o assunto, na página 60, ele fala os que abusaram do livre-arbítrio, da livre expansão da vontade, vão para as classes inferiores. Então chegou ao limite, nada ele pode fazer a não ser, já que você não quer se manter na condição de animal racional. Então você continua no seu processo de expansão, não tem problema, segue em frente, mas as consequências disso são a extinção do corpo que você hoje tem. Ela já aconteceu antes, né? Antes da chegada como racional inferior, ele já havia sido extinto na condição anterior, para dar vazão a uma nova forma de vida, a condição atual, e ela será extinta na condição atual para dar vazão a uma nova forma de vida que já existe entre nós, mas uma classe inferior. Então ele deixa aí que os que abusaram do livre-arbítrio, da livre expansão da vontade, vão para as classes inferiores. Veja bem, não é uma punição, é uma decisão. Página 60. E eu deixei marcado, abro aspas, os que respeitam sobem. Os que não respeitam não sobem, porque não respeitam. Os que não respeitam são os que são chamados. Os que não respeitam são os que são chamados para serem salvos e não respeitam. Veja bem aí, mais uma vez, que não é punição. Continuam abusando do livre-arbítrio. Chave do assunto principal do programa, que é o limite. Ele deixou bem claro, aí eu vou repetir mais uma vez, que a leitura não foi boa. Os que não respeitam, veja bem que ele ressalta isso, são os que são chamados para serem salvos e não respeitam. Continuam abusando do livre-arbítrio. E assim veja que grandiosidade das transformações que são as lapidações. Eu vou direto para a página 61, mais um pulo aí, abro aspas, se respeitar e obedecer, volta. Se não respeitar e não obedecer, desce para as classes inferiores. E mais um pulo, porque ele diz aí, não está pronto para subir, continuou com o livre-arbítrio, continuou com a livre expansão da vontade, não quis respeitar coisa alguma. Quis respeitar somente as suas vontades e os seus gostos. Fecho aspas. Então você vê aí já na página 61 tudo que a gente conversou no início. Essa atitude, essa intenção como um pai que toma conta de um filho. Ele diz, bom, a intenção é tua, se você quiser tocar a sua vida, você tem total direito. Isso não se trata de um universo, desse conto de Júlio Verne, de um planeta criado à vontade divina, com um Adão e uma Eva criados sem o menor sentido lógico, com uma punição imposta a dois seres puros que não entendiam o que faziam. Isso se trata de um processo evolutivo e natural, não religioso, não imposto, de um Deus que não é vingativo e não impõe, a não ser um participante, um vivente, um ente de um plano superior da qual você também fez parte. E devido à sua estrada, à sua história, à sua evolução ao inverso, nós perdemos o vínculo não só com o ponto principal, o ponto de origem, mas com aqueles que nos orientavam. Os conceitos de Deus, na visão do livro Universo em Desencanto, são bem mais amplos e bem mais profundos de todo o prospecto e todo o aspecto religioso de um ser divino comandando seres inferiores, mas de um processo de evolução natural, de expansão de um universo, da qual o ser humano é parte de um processo dessa expansão e de deformação. É o agente principal somado ao agente secundário, que é a planície racional. Já na página 62 ele dá uma narrativa do que a gente veio falando no início do programa,
não quiseram subir pelo alfabeto astrológico de uns tantos que acharam, que deviam dar expansão a seus gostos, à sua vontade, ao seu livre arbítrio, uns primitivos das primitivas gerações. Por isso já findaram várias civilizações pelo progresso da degeneração e da poluição. A gente também falou sobre isso, e esse é o motivo de começar falando sobre essa visão ampla da evolução. Porque o nosso entendimento é: você não parou de uma hora para outra, você em bilhões e bilhões de anos, você vem num processo de conexão com a energia magnética, dando vazão a essa vontade própria. E ele chega mais abaixo, abro aspas, agora o bicho racional já é diferente. Esse é o tempo de hoje. É bicho com figura de gente, porque está mais ligado ao bicho no caso, né? Abusa de tudo, não mede consequências e por isso o bicho racional acaba mal, por abusar da livre expansão do livre-arbítrio. E o animal racional já é diferente, tem limite, está mais lapidado, está mais equilibrado, e por estar mais equilibrado é limitado. Olha aí a questão do retorno para o mundo racional de forma mais rápida. Eu vou voltar à mesma frase. Está mais lapidado, que é o seu caso, está mais equilibrado, que é o seu caso, e por estar mais equilibrado é limitado. Então, esses sobem e o bicho racional não tem condições de subir por abusar do livre-arbítrio, da livre expansão da vontade, fazendo mau uso de sua liberdade. Eu pulo para a página 63 e o bicho racional sofre muito porque o bicho não reconhece direitos e por ser bicho e pensar como bicho. A questão que fica aí nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo, é o entendimento e a sua conscientização de localização, da sua posição, do seu grau de evolução. Porque quando ele fala que não respeita e nem obedece, a quem ele se refere? Ou ao que ele se refere? Qual o tipo de respeito? Qual o tipo de obediência? A chave do retorno para a energia racional, para o mundo racional, é a compreensão do que você era, do que você é e do que você será. E sem mudança, não há nenhuma evolução. Eu poderia fazer uma pausa rápida aqui e dar uma olhadinha junto com você e falar um pouquinho sobre a etapa de evolução racional. Ele fala também no primeiro volume, eu poderia localizar aqui agora, falando sobre qual é a função do conhecimento racional. Então, se você faz uma leitura e não entendeu nada, já começa por aí. Se não entendeu, não tem problema. Você volta para entender, ou mais à frente você vai entender. A grande questão não está em entender, mas está em sentir. E ao sentir está em mudar. Se você sabe que uma coisa que você faz não é racional e você continua fazendo, você está dando expansão, vazão à sua vontade e ao seu livre-arbítrio. Se você sabe que no livro ele lhe orienta a não fazer e você faz, então você está desrespeitando o livro e desrespeitando o dono do livro. Então, quando ele fala em obedecer e respeitar, é preciso entender que tudo aquilo que está exposto na obra Universo em Desencanto é para a evolução do ser humano. E nenhum dos assuntos entra com coação de liberdade. Um dos assuntos é o amor ao próximo, o respeito ao ser humano, o respeito à vida, o respeito à natureza, o respeito ao universo, o entendimento e a aceitação de si e do próximo. Nesse processo de evolução, você nota claramente que o estudante de cultura racional não entra em conflitos públicos, seja lá por que motivo for. Não faz parte de conflitos políticos ou religiosos. Não entra em discussões pessoais ou questões públicas, porque ele sabe o limite de si e do próximo.
Como quem diz, os meus direitos começam quando os dos próximos a mim terminam. Então, o teu limite e o limite do próximo, o teu respeito e o respeito do próximo, tudo aquilo que vai contra aos princípios racionais ou a linha racional é considerado como desrespeito. Então, falando de linha na página 64, ele dá uma narrativa sobre a energia racional, né, que a energia racional é uma só. Ele vem falando que ela é a responsável pela união dos dois mundos. E na página 65 ele já vem falando também sobre a questão de ligados e preparados à cultura racional, porque você começa já a entrar em sintonia com outro plano, um plano mais puro, mais calmo, mais tranquilo, para você começar a entender a sua vida. E você vê que não se trata em decorar livros, não se trata de você fazer leituras constantes e repetir os livros. Se trata de um processo de aprendizado, e é para isso que existe o livro, para você aprender. E ao aprender é preciso praticar. Então ele dá uma conotação óbvia para alguns tentam defender a sua própria fraqueza, dizendo que tem que ler mesmo. Então vamos lá, ele diz lá embaixo na página 65, então, para saber o que é racional, tem que repetir sempre o conhecimento de cultura racional para sanar as mínimas dúvidas do animal racional. O animal racional lê, depois de ler esquece, depois de esquecido não sabe o que leu e daí fica desentendido e confuso, e é preciso reler sempre para entender e saber convictamente o que é ser racional. Não são todos. Página 65. Vou repetir. Não são todos. Então ele dá um motivo aí da leitura. Por que a leitura é constante, né? Página 66. Muitos têm a cabeça boa, o sentimento bom, interpreta certo, tudo certo de imediato, mas outros tantos não. Estão com o cérebro esgotado, enfraquecido, variando demais, já lutam com mais dificuldades, até que fiquem curados com a continuação da cultura. Está aí o motivo, fecho aspas. Está aí o motivo da leitura, por isso a leitura constante. Vou abrir aspas de novo, página 66. Cérebro esgotado, não entende nada, porque lê e esquece. No mesmo momento que está lendo, esqueceu, ficou na mesma, confuso e desentendido, porque passou despercebido de tudo que aprendeu. A questão, fecho aspas aí, só para a gente conversar um pouco, a questão não é entender, mas mudar. Porque não adianta só entender, é preciso mudar. Não adianta fazer a palestra, ir para a rua, divulgar e ter todo esse comportamento contra a política, contra a religião, contra estudante, contra não estudante, contra quem fala, contra quem não fala, contra quem briga, contra quem não briga. Eu vejo uma quantidade de informações que me servem de parâmetro para entender, e é facílimo entender. Quem entendeu alguma coisa, quem não entendeu nada. Então vamos lá, conceito básico e primário do racional superior, fraternidade. Questione se tem. Então marca aí se tem no papel. Amor, marca se tem. Respeito, marca se tem. União, marca se tem. Paciência, marca se tem. Persistência, marca se tem. Se você for listar as virtudes de um racional, se eu não me engano, no princípio do histórico, agora me deu um branco no número, ele tem uma lista de virtudes racionais que se atinge ao ponto que você já chega no natural. Então você vê que essa mudança, ela se trata de vários processos de decisão e de evolução. Porque a primeira etapa na cultura racional é entender que todos somos
do mesmo mundo e todos somos irmãos. Então, se todos somos irmãos, é necessário o respeito aos seus irmãos. Você respeita o seu irmão? Você respeita quem vai contra a sua opinião? Eu vejo que, quando ele fecha esse capítulo na página 66, ele dá uma clara explicação sobre por que tem que ler todo dia. Veja bem, na página 65 ele diz: não é para todos. Por quê? Porque não entendeu, não agiu, não praticou, não sentiu, não mudou. Mas esse não é o seu caso. Ele dá na página 67 uma chavezinha interessante. Todos têm que se ligar em cima na energia, na verdadeira divina providência, para vencerem os obstáculos da vida do mundo inferior. E ele começa o capítulo falando, abro aspas, e assim a segurança de todos, a garantia de todos, a proteção de todos, a solução da vida de todos está em cima, está no mundo racional. Todos têm que virar a frente para cima, olhar somente para cima, porque de cima é que vem tudo de bom, de belo, de lindo, de sublime e de amor fraternal racional. Fecho aspas. Ele vem numa linha de continuação. O livro ele vai evoluindo nesse processo de entendimento para explicar aonde está a chave, aonde está a solução, aonde está a saída. Então, se você cumpre, como ele falou no capítulo anterior, se você é obediente, cumpre a determinação racional, então aí está a resposta para o bom viver na página 68. Se ligar aos de cima para tudo ser, para o bem viver, para a solução fraternal, de fraternidade, paz e amor. E você? Já marcou aí no seu caderninho se você, praticante da fraternidade, da paz e do amor? Abro aspas. Quem está ligado em cima vence o nada, e quem está ligado no nada é vencido pelo nada. Quem está ligado no mal é vencido pelo mal, e quem está ligado em cima vence o mal. Então, em primeiro lugar, se ligar em cima nas forças solucionadoras do bem de todos para o bem de todos. E assim, em cima está tudo que todos precisam e necessitam, e embaixo nada. Que não tem nada para ninguém. Ninguém nem pode fazer nada para ninguém, porque o nada, nada é. Então, se ligar em cima com os poderes dos poderes para vencer os obstáculos do nada. Em cima estão todas as forças mais poderosas do universo. De forma que se ligar às forças poderosas do universo, para que seja um poderoso, para que vença sempre, porque a matéria, que é o mal, não tem nada para dar a ninguém, a não ser somente o mal, e por isso a matéria não salva ninguém. Eu separei esse trecho, é mais para compensar mesmo a questão anterior, que ele vem falando das soluções, das mudanças de comportamento, as mudanças de procedimento e aquilo que é necessário falar sobre essa vida material. Ele vem narrando na página 69 e 70 sobre as questões de evolução e do que você precisa fazer para se ligar e sair desse plano inferior o mais rápido possível. Ele dá a explicação já na página 70, abro aspas, lendo e relendo a cultura da supremacia racional. Ele explicou no capítulo anterior a cultura da supercosmologia, da suprema força universal, da verdadeira divina providência racional. Ele dá uma narrativa mais abaixo de dominar o mal e não ser dominado pelo mal. E essa análise tem que ser feita por todo e qualquer estudante, o tempo todo. Estou fazendo o que é racional? Estou fazendo o que é certo? Estou falando o que é certo? Será que isso é racional?
Eu vejo que há um certo desinteresse na cultura racional, na comunidade racional, sobre respeitar o livro Universo em Desencanto. Vamos lá, falar da parte do Obras-Primas, já desde o início. Ele faz uma pergunta interessante. Ele fala: como querem chegar a Deus com tanta idolatria? Eu vejo que as pessoas fazem uma defesa do racional superior da Terra, mas na verdade elas não seguem o racional superior da Terra, elas seguem a sua vontade, a expansão da sua vontade. Porque se ele diz que não há segundos ou terceiros, por que você segue e idolatra segundos ou terceiros? É interessante porque todo e qualquer ser humano é importante. Todo e qualquer ser humano se encontra na mesma condição, e mesmo que consiga uma evolução racional, ele ainda assim é seu irmão e é tão importante quanto os demais. Em sua defesa, o racional superior lhe ensina que não há segundos ou terceiros para que você não seja enganado. E já vem narrando sobre a idolatria não só no Obras-Primas, como no primeiro volume, segundo volume, ele vem narrando sobre isso. E eu não consigo compreender como você não consegue perceber que você é praticante da idolatria. Alguns chegam a criar fantasias e respostas incríveis com relação a justificar os seus próprios erros. E a idolatria vem só definir que você não entende. Porque a energia racional é uma só, o racional é um só, o racional superior da Terra é um só, e não há segundos ou terceiros. A linha racional é uma só, e a narrativa é muito clara: todo aquele que foge ou que ultrapassa a linha racional desce de classe. Página 77, abro aspas. Porque se não se segurar em cima, a fase de liquidação liquidará. Tem que se segurar em cima para ser guardado, amparado, protegido e salvo. Como? Para se segurar em cima é com obediência, persistência e paciência. A palavra obediência significa obedecer aquilo que ele lhe informa. Se você cumpre o que está escrito, você está obedecendo. A palavra persistência significa que essa luta nesse processo de se desligar da energia magnética, que narramos desde o início do programa, é um trabalho de persistência, de continuidade e de paciência, porque não é feito de uma hora para outra. Eu vejo que, eu já falei isso em outros programas, eu continuo falando, a chave está no primeiro volume da obra. Ele faz uma narrativa de meses ou anos. E eu acho interessante essa frase. Ele diz assim: para imunizar-se, o vivente pode levar meses e levar anos. Tudo depende do vivente. Então, está na sua mão a chave para a imunização racional. Você que já está levando anos para se imunizar, se você quiser acelerar o processo, basta você respeitar o dono. Obediência, persistência e paciência. Todos esses e essas que seguem a linha racional, que sabem o que é racional e o que não é racional, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, que não são praticantes de idolatria, que não seguem segundos ou terceiros, que são ligados ao amor, à paz e à fraternidade. Esses levam meses. Outros dependem de lapidação para a sua evolução e levam anos. Então, quando você vê uma narrativa da página 77, você entende exatamente que a expansão do livre-arbítrio é a chave, e a chave é parar e dizer não mais.
Eu não desejo mais cometer os mesmos erros. E a cada erro, a sua compreensão do seu grau de evolução, da sua limitação, e que não haja uma autopunição, mas uma compreensão de que você está no caminho certo, parando com as suas vontades em demasia e limitando e guiando para as vontades que são mais lógicas, mais naturais, daquilo que faz bem a si e ao próximo. Portanto, se você faz mal a si ou mal ao próximo, não é bem. Isso já vem sendo narrado desde o amarelão. Então fica claro para você e para mim que a chave para se atingir meses, eu adoro essa frase porque isso é solução e resposta. Para imunizar-se, o vivente pode levar meses e levar anos. Tudo depende do vivente, da sua constância ou não na leitura. Mas você viu aqui no capítulo anterior que a questão da leitura vai de acordo com a doença. A dosagem do remédio vai de acordo com a doença. A questão não é ler demais, mas entender. A questão não é entender demais, mas praticar. E quando há um entendimento, uma conscientização e uma prática, essa é a chave para a conexão com a energia do cosmos, para a sintonia na frequência correta, racional. No momento que você olhar para o seu irmão e se encontrar nele, amar para ser amado, perdoar para ser perdoado. Essa semana eu tive esse privilégio mais uma vez de me deparar com uma imagem tão rica. Eu agradeço aqui a minha irmã que mandou para mim no WhatsApp a imagem do bolo de Francisco de Assis e com as divindades do astral superior ao redor. Francisco de Assis é a chave, narrado no Obras Primas dos primeiros capítulos, e o motivo de o primeiro ser humano, depois do alfabeto artificial, a se ligar à energia racional de forma natural e se conscientizar e se salvar, narrado no Obras Primas. Veja bem, a chave dele era o amor, a fraternidade, a simplicidade, a mesma chave do profeta Yeshua no ano 33, de 31 a 33 ou de 30 a 33, a mesma chave do processo do Siddhartha Gautama de 1500 a 500, a mesma chave narrada também de 1500 a 500 do Bhagavad Gita, a mesma chave do budismo, a mesma chave do hinduísmo, a mesma chave do islamismo, a mesma chave dos mormons. A consciência é a mesma. Muda o profeta, muda a mensagem, muda a estrutura inicial, mas a vontade é a fraternidade, é a paz, o amor e a concórdia, e não é atingido através da expansão do livre-arbítrio, da vaidade, da prepotência, da arrogância, do ódio. Essas são as chaves opostas da cultura racional. A ligação com a energia magnética, que é tão simples e tão encantadora. É mais fácil você fazer isso, é mais fácil sair para aquilo, é mais fácil fazer aquilo outro. E a ligação com o livre, a ligação com a cultura racional é mais difícil, a ação é mais difícil. Não, eu não consigo fazer, isso está longe. Não está longe, é fácil, é simples, é rápido. Basta querer. Você pode optar entre brigar na internet, discutir, bater boca e simplesmente dizer não. Você pode optar entre discutir e bater boca por política ou simplesmente dizer não. A decisão da escolha da energia magnética ou elétrica é decisão sua. Você pode muitas vezes dizer sim ou dizer não. Não, obrigado. Eu vejo que a definição desse livro, 19º da réplica, ela é o começo de uma grande reflexão. A narrativa principal para falar de linha racional
ela foi atingida. Na página 12, ele já vinha falando sobre os que respeitam e obedecem, sobem, e os que não querem respeitar e obedecer, desce. É por isso que eu comecei um pouquinho mais à frente. Porque estamos na categoria de animais racionais, divididos em duas classes, irracionais e irracionais. É uma pergunta. Página 13. Você entendeu o porquê desse processo de deformação? Na página 14, ele faz uma narrativa do período de tempo que você tinha e do que você faz hoje em dia para expandir a sua vaidade, a sua vontade, o seu sonho, a sua fantasia. E você vê aí que há um limite. Esse limite na página 15 é claro. A classe, abre aspas, do início da civilização para a classe desenvolvida, do progresso da civilização até chegar ao fim da classe da civilização e entrar para uma outra classe superior, que é a classe racional. E se não fosse a classe racional, iriam se extinguir com a classe dos civilizados. Então, meu irmão, como dizem o pessoal de Minas aí, o trem é esse. E a decisão é sua. Ou você embarca ou você fica. E você vê essa mensagem de tanto tempo, meu irmão, minha irmã. O livro Universo em Desencanto não é um livro qualquer. Ele vem trazer a verdade sobre a sua vida. Então, não viva como os demais, sonhando que estão com a imunização racional, sonhando que estão com o livro Universo em Desencanto, mas que suas ações são o antônimo, o oposto de tudo aquilo que é proposto, desobedecendo às ordens racionais, que é paz, amor e concórdia, pelo desenvolvimento do raciocínio, do seu raciocínio. E para mudar o mundo, como assim dizia o Mahatma, comece por você mesmo. Obrigado, aqui eu me despeço desse programa. Eu espero que o nosso bate-papo tenha sido bom para você, assim como é para mim rever, reavaliar a minha própria natureza falha, errônea, primitiva. Eu aqui reflito com você, meu irmão, minha irmã, os principais pontos da evolução racional, o principal motivo para a expansão e para o fim do alfabeto natural, o alfabeto cosmológico, o alfabeto do mundo racional, a frequência vibratória racional, desejando sim que o meu habitante, assim como o seu, se ligue ao mundo racional, assim como você, o mais breve possível, e que seja anos, talvez, se eu não puder cessar com a minha vaidade, com a minha vontade, com a minha prepotência, com a minha arrogância, com a minha ganância e com o meu ódio. Eu vejo, como eu vi essa semana gravando Obras-Primas, ele fala sobre a brasa no seio. Essa brasa é essa energia de ódio, de rancor e de raiva e de inveja, de ganância que a gente carrega no peito, fruto dessa energia deformada, criada pelo carbono magnético superior, fruto de uma combustão que causa o princípio de todo esse processo de lapidação da nossa existência nesse plano inferior. Prisioneiros de um corpo material, que consequentemente são prisioneiros de um corpo terreno chamado de planeta Terra, que consequentemente é prisioneiro de um universo deformado,
desejando retornar ao seu estado natural. Aqui eu encerro mais uma vez, desejando luz racional na sua vida, desejando que a mudança seja breve e seja rápida, que você, meu irmão, minha irmã, possa celebrar os louros da vitória, da ligação do mundo racional aqui na Terra, na condição de aparelho racional. Um abraço a todos. Salve, salve.